momento, dando continuidade ao tema Educação para a Síntese, nós vamos apresentar histórias do Antigo e do Novo Testamento que venham enriquecer e nos ajudar a dialogar com essas informações, com esse material que essa manhã de domingo está nos proporcionando. Então, cartaz, né? A ilustração, né? Na busca, a nossa contínua busca de saber, para aliviar a nossa angústia sobre o certo e sobre o errado, sobre o bem e o mal na educação. Eu acho que está com o Oi? Opa! Agora ficou bom. Agora é só mexer muito. Ok. Então, realmente facilita, né, a fala. Facilita bastante. Desde o bebê, desde o ventre, o processo de educação, essa nossa busca de saber se a gente está trilhando o caminho certo, se é o propósito de Deus, nos envolve nesse mundo de relações. Pais, avós, né? Encontrei com uma companheira e falei: você no seminário? Não, por surpresa. Ela falou: claro, eu agora sou avó, preciso reciclar, preciso renovar. Evangelizadores, professores, enfim, tios, né? Cadê a irmã que ficou com os sobrinhos, para vocês estarem aqui? Então, todos nós envolvidos nessa tarefa. É óbvio que nós temos um guia, nós temos um mestre, nós temos uma referência para trabalhar essa angústia, para trabalhar, para reduzir, para aumentar a nossa fé, para nós nos jogarmos nesse mistério que vem a ser o processo de educação, autoeducação e concomitante educação com as pessoas com as quais convivemos. Então, o nosso mestre, o nosso guia é Jesus, né? É nele, é no Evangelho que ele nos legou e a gente pode também se basear. E como o Antigo Testamento é fruto do legado do povo de Israel, um dos exilados de Capela, enviados por Jesus, então nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento um repositório de histórias que calam fundo em nossos corações, atrelada a qualquer assunto que nós formos trabalhar. E estando aqui, né, com o Wendell, né, nós estamos aqui, é porque nós temos uma pergunta, nós temos uma resposta. Porque Jesus perguntou: o que tu queres? Nós estamos aqui hoje respondendo para Jesus: Senhor, que eu veja. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos pedindo a Jesus em todos os seus momentos, todos. Ele não dá receita. Ele é o pedagogo das estrelas. Ele pergunta: que tu queres? Como lês? Que passas contigo? O que vês? Olha que maravilha de pedagogo, que maravilha de pai, no sentido de nós enquanto educadores. Quando eu falar educador, vai incluir todo mundo, todas as categorias, né? Porque normalmente a gente tende a focar professora, não, mãe, avó, tia, todos nós. Existe uma tendência nossa de um olhar linear, de cercar e oferecer para os educandos, evangelizandos, os espíritos com os quais a gente convive, respostas. A gente tem a tendência de dar resposta. O espírito está mais ainda. Também, porque nós temos conhecimento de vidas passadas e de vidas futuras, né? A gente se julga. Jesus em momento nenhum dá resposta. Senhor, o Senhor não vai me condenar? A mulher adúltera: mulher, se ninguém te condenou, eu também não condeno você.
vai, não tomes a pecar. Então, todos os momentos, todos os encontros divisores de água de Jesus são através de perguntas. Nós já poderíamos sair daqui com esse material para levar para casa, para fazer com os nossos filhos e todos aqueles. O que passa contigo, meu filho? Mas o que aconteceu? Tivemos um encontro de almoços, né, aos sábados, como diz, acho que é André Luiz, hebdomanários. Gente, alguém já viu essa palavra na vida? Reuniões hebdomanárias. Eu sou professor de português, então isso aqui para mim é um monstro de palavra, né? Reunião semanal, não é isso? Então, nas reuniões hebdomanárias, na casa da minha mãe, em certo momento, nosso filho, no momento não vem ao caso, né? Ele falou assim para o Ricardo: pai, vai tomar naquele lugar. Aí, alto e bom som. Tínhamos todos em volta da mesa, na hora do almoço. Todo mundo ficou esperando para ver o que o Ricardo iria falar. Como é que o Ricardo iria se posicionar. Porque a gente também cobra. Espírita, palestrante, médico, homeopata, escritor. O que ele vai responder? Né? Mas ele não é só com ele, não. Cada um de nós. Silenciamos. Ele e eu também. Porque a mulher também que fala: não vai fazer nada não? Respeita seu pai. Silenciamos. Ficou naquele, né, processo. Passado a água do Chico, do Ricardo, meu não. Muita água. Barril de água. Uma semana depois, Transformou em vinho? transformou no vinho da alegria das bodas de Caná. Uma semana depois, Ricardo, então, porque é exercício, Nádia, é exercício. Ninguém nasce sabendo ser pai, é exercício. Isso para mim é maravilhoso. Se o Ricardo fala eu empolgado, eu também falo. Meu amor, isso é maravilhoso. Ainda mais contadora de história, né, Cisne? É que tem que ser mesmo. Ricardo, depois de uma semana, fala assim, chamou nosso filho, falou: filho, me ajuda a te entender. Que passavas contigo naquele sábado passado? Porque nós nos desdobramos na mesa. Necessariamente não era o momento. Ah, pai, isso. Então Ricardo falou: muito bem, filho. No sentimento, você está coberto de razão. Mas venhamos e convenhamos, existem outras formas de manifestar esse seu desagrado. Você perceberam? Que não é nem negar e nem abonar. É compreender através de uma pergunta e não de uma incisão. Imagina se tivesse uma Bíblia Espírita mostrando na mesa. Aí que ia moralizar, põe o nome dele na reunião de obsessão, tem que voltar para frequentar a evangelização, mocidade. Ao invés de nós nos ocuparmos com os comportamentos, lembremos-nos de acessar sentimentos através de perguntas. Então, esse é o nosso farol, esse é o nosso guia, o Evangelho de Jesus. Muito bem. Como tudo na vida é aprendizado, tudo, certeza zero. Aprendizado, então nós temos que exercitar. E é o exercício que faz o caminhar. Cada um aí, né? Vamos lá. Exercícios do educador. Primeiro, de inclusividade. Acolhe todas as polaridades. Não rechaça nenhuma dimensão do espírito. Do filho, do evangelizando. Já viu o professor de evangelização que tem preferência? Graças a Deus, ele é tão bonzinho. Nossa Senhora, ele veio, pelo amor de Deus, dá trabalho. Que na escola, né? Então, nós, enquanto exercício de educação para a síntese, onde quer que estejamos inseridos, no relacionamento também, a dois, no trabalho, em qualquer lugar, o chefe e os subordinados, ou você, chefe e os seus subordinados, inclusividade, porque nenhum filho, nenhum aluno, ninguém é igual a ninguém. E esse espírito de síntese convida à inclusividade. E nós temos um exemplo excepcional, que foi, a comitiva dos discípulos de Jesus. Se nós pegarmos os 12 apóstolos,
não tem um igual a nenhum. Muito antes, pelo contrário. Se nós fizermos um estudo das singularidades de cada apóstolo, discípulos todos nós somos, né? Dos apóstolos, nós vamos perceber a intempestividade de Pedro, nós vamos perceber o objetivismo de Judas ali, com as contas, com o dinheiro, responsável. Nós vamos perceber os dois filhos de Salomé e Zebedeu, Tiago, João e Tiago, a impossibilidade não, o calor da adolescência. Então, todos os discípulos, os apóstolos de Jesus, foram diferentes. E Jesus acolheu todos, trabalhou com todos, não discriminou nenhum. E quando perguntaram assim, Senhor, por que o Senhor fala com parábolas para o povo e para nós o Senhor fala assim diretamente? Olha para você ver, 12 discípulos, 12 apóstolos diferentes. Porque você já consegue compreender o que eu tenho para dizer. E olha o nível de compreensão, hein? Jesus já devia saber do apostolado dele. Sintamos isso com os nossos filhos, com aqueles que estão conosco vinculados. Outro exercício do educador. De inocência. Não julga, confia, vê sentido em tudo. Quando acontece uma circunstância com nossos filhos, com esse grupo, com esse público-alvo, que a gente costuma falar, com o nosso público-alvo, nós temos quase que instantaneamente um julgamento. Você vai no shopping de chinelo, de Havaiana? Pelo amor de Deus. Ontem eu já deixei, hoje não. Um depoimento, né? A gente se coloca os outros julgando aquele filho que foi para o shopping de chinelo. Que pais são esses que deixaram? Nós caímos no julgamento. E esse certo e errado, esqueci seu nome, querido. Gustavo. O certo e errado de ir para o shopping gera sofrimento. Um sofrimento, eu acho que são muito fáceis da gente se livrar deles. Outros requerem um pouco mais de empenho. Mas fiquemos atentos. Os mais facinhos, vamos exercitando, vamos deixar acontecer. Não vamos julgar e nem vamos nos preocupar que as pessoas nos julguem. Confiemos, porque a gente vê sentido em tudo. Quer o espírito de ver sentido em tudo? Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel dos egípcios, ele foi na maior da inocência, Sidney. Vou repetir, Sidney está no confai, vai escutar um tipo a mais. Não sei se vocês sabem, mas Moisés era gago. Moisés era gago e falou assim para Deus, né? Ó, gente, o contato com Deus era assim, o pessoal do Antigo Testamento, ó, assim com Deus, ó, o tempo inteirinho, os 33 livros. Senhor, mas como é que eu vou chegar no faraó? Para início de conversa eu sou gago. Nós justificamos, muitas vezes, nós não nos colocarmos em abertura nessa inocência do não julgamento por questões até factuais. Ele era gago. O que Deus respondeu para ele? Ô Moisés, seguinte, você é gago, mas teu irmão Araão não é, e ele falará por ti. Primeiro. Segundo, mas Deus, presta atenção, Deus, você não está entendendo. Eu vou conversar com o faraó, o cara. E eu, quem que eu sou? O que eu vou dizer para ele? E Deus fala assim, Moisés, presta atenção. Quando o faraó, possuidor do conhecimento humano, possuidor da razão humana, né, do efêmero, do transitório, te perguntar quem sois vós ou quem é que te enviou, você vai responder assim para ele em Gênesis, viu gente? Eu sou aquele que me enviou. Como? Não falou nada. Eu sou aquele que me enviou. Isso. E aí, com esse sentimento, Moisés faz todo o percurso, enfrenta todos os desafios dos 40 anos do deserto, todos, falta de comida, maná, falta de água, cindiu a rocha e brotou água, construção do bezerro de ouro. Ai
arrependido. Para que a gente foi sair do Egito, da comodidade? Não, Moisés, ele corregou porque ele viu sentido em tudo. E a criança, até os 7 anos, ela é possuída de ver sentido em tudo. E é isso que nós vamos resgatar, né, Lourenço? Ver sentido na vida, como ela se apresenta, e não como eu gostaria que ela se apresentasse. Porque se a vida se apresentar do jeito que eu imagino, a gente vê sentido. Aconteceu isso, bacana. Mas se a vida se apresenta de outra forma, que não o que a gente está idealizando, aí a gente já começa a questionar. A gente começa a julgar, a já não gostar muito dessa história. Então, segundo exercício da inocência, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Tem essa frasezinha intermediária, porque delas é o reino dos céus. Nós temos ainda no olhar humano esse resquício de impedir que esse eclodir da divindade aflore em cada um de nós. Não nos boicotemos. Deixemos que essa inocência, que essa entrega se manifeste e vamos caminhar 40 anos no deserto até a conquista da terra prometida, que é dentro de cada um de nós. A terra prometida, onde mana leite, mel, é esse bem-estar íntimo, é esse encontro com Deus interno. E aí as pessoas com as quais a gente convive usufruem e a gente faz essa troca e essa pergunta. Flexibilidade. Cadê a Beth? Minha querida Beth Barreto. Flexibilidade. Enquanto pais, avós, professoras, enquanto marido e mulher, enquanto amigas, é isso? Amigas. De flexibilidade, sermos bambus. A rigidez numa tempestade, não é 100%, mas 90% da rigidez numa tempestade de um carvalho, se for que nem esse janeiro, tomba. O carvalho tomba. O bambu ou as gramíneas, se não arrancar a raiz como da água, mas não é tanto assim, mas a ideia é de sermos flexíveis, de nos curvarmos no embalo das circunstâncias da vida. Mas peraí, eu aprendi que é certo isso e é errado aquilo. Primeiro, nós temos que fazer uma revisão de nossas crenças, uma revisão de nossos achados, porque isso é um dos obstáculos desse esvaziamento para que a gente possa ser preenchido pela mensagem do Evangelho. A flexibilidade nos coloca em condições de nos esvaziarmos, porque eu vou colocar o bambu. O bambu é flexível e ele é oco por dentro. Então, Gustavo, vamos ser flexíveis, numa bobagem entre aspas, porque o chinelo havaiana, ele está representando uma lei, uma ordem, um costume, uma crença, uma autoridade, né? Um estereótipo, representa muita coisa, não é o chinelo havaiano. Então, nós vamos, nesse processo do que é certo e do que é errado, tentar perceber o que é que Deus quer comigo. É isso. O que é que Deus está me pedindo nessa hora? Ricardo já adiantou, porque aqui é um trem só. A gente fala isso no sul, hein? Isso aqui é um trem só. Eles vão olhar assim, porque nós já fomos em Curitiba. Eles falaram assim, ouvir milheiro é a coisa mais engraçada do mundo. Tem hora que a gente não entende. Então, eu e o Ricardo somos um trem só. É o seguinte, aqui na flexibilidade, nós elencamos a carta de Paulo aos Gálatas, que por gentileza leiam com gosto, com sabor, porque a carta de Paulo aos Gálatas nos livra da lei e nos coloca na graça da liberdade do Evangelho. Só que aí, atenção, tem um paradoxo. A gente fala assim, eu estou livre da lei, que maravilha! Só que quando você for ler a carta de Paulo aos Gálatas, que é a liberdade na graça do Evangelho, ele nos coloca na lei da vontade de Deus. Então, nós temos um determinismo cósmico, um determinismo divino. Eu sou livre, mas dentro de um determinismo divino, dentro de uma ordem cósmica. Então leiam a carta de Paulo aos Gálatas.
flexibilidade? Imaginemos Jesus, lá naquela época, com os sinedritas, né? Lá o pessoal do Sinédrio, os fariseus, os escribas, aquela turma, os zelotes. Nossa Senhora! Zelote, o nome já diz, os que mais zelavam, os mais rígidos. E Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos. E vem então aquela sequência de 7 ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, quero dar uma flexibilizada. Eu quero mostrar para vocês que existe um outro caminho para seguir ao encontro do Pai. Porque na época de Moisés, tudo bem, era com o objetivo de encontrar Deus. Só que com a vida de Jesus e agora com o advento do Espiritismo e com o advento agora do mundo de regeneração, a gente já precisa sair da alfabetização espiritual. A gente já tem que ir para o ensino fundamental 2, né? Pelo menos, ensino médio e graduar. Saiamos da alfabetização, saiamos da educação infantil, primeiro ano, que agora mudou também. Né? Então, esse é um exercício diário, constante, 24 horas. Mas não é para ficar neurado, não. É porque em todos os momentos nós temos a oportunidade de incluir, não julgar, ver sentido em tudo, então ver a vida com essa inocência de que nós... O que é inocência? Nós estamos amparados. A criança, gente, eu sou apaixonada por criança. Trem de louco, sabe, Lourenço? Porque a criança é uma confiança, uma inocência, uma pureza incondicional. Eu fico atenta a isso. Eu falo, minha Nossa Senhora, o nosso papel de não estragar, o nosso papel é estragar menos. Porque a gente não consegue não estragar, a gente estraga menos, sabe, Gustavo? Então é um exercício de inocência na nossa relação com os filhos, de flexibilidade, né? Tanta coisa, a gente precisa aprender a flexibilidade, tanta coisa. Nós lembramos do nosso filho 200 anos atrás, que agora já está com 36, no Santo Agostinho, aquela escola, tal. Não sei se 7ª série, que ele estava ligado à diretoria, à coordenação, que é trem todo. Estou ligando pelo seguinte: seu filho não faz para casa. Não precisa fazer para casa. Eu não preciso. Lá eu faço a prova, mas lá eu respondo: eu não preciso fazer para casa. Eu recuso fazer para casa. E ele não fazia para casa. E ele assumia a responsabilidade perante a escola. E nós, né, mais ou menos ali junto. É isso mesmo. E aí o Ricardo falou assim: alguém que conhece o Agostinho? A lembrar da pessoa? Assim, não sei se era, não, porque eu já estou tantos anos. O Ricardo falou assim: mas me conta aqui. E ele nas provas, como é que ele está saindo? Não, bem demais. O senhor está tirando notão. Então, você está me pedindo algo que eu não tenho como exigir do meu filho. É isso. Entre tantas coisas, a gente tentar ser flexível para ver o todo. Para ver de cima e não naquele detalhe, porque desgasta a relação, desgasta pai e mãe, desgasta filho, desgasta tudo. Vó, gente, vó é um trem do outro mundo. Por quê? Maravilhoso. Porque nós somos consultores e nós vamos trabalhando esse exercício aqui, como é que eu diria? Com a permissão da filha e do genro, ou né, do filho e da nora. Porque quem é o gado e a galinha não somos nós. Nós somos os gatos velhos aposentados, o galinheiro, né? Se o bicho pega e eles nos consultam, nós temos que, ainda assim, Beth, exercer, continuar no exercício, porque a luta, a tarefa é deles. Então, flexibilidade, carga de pau. Qual delas? Aqui. Até que você falou sobre o Bertinho, que aí nós tínhamos então uma escola que estava autorizada a não fazer mais para casa. Autorizada para os dois. E ele estava indo fazer para casa, porque ele era muito bom e não precisava. Estou lembrando de outra flexibilidade aqui. Certa vez, 2 discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, preciso contar uma coisa para o Senhor. Olha a lei, gente. A lei só foi criada porque existe o pecado. Olha a liberdade do Evangelho. Senhor, fiquei sabendo. Eles estão curando lá no além de Jordão em teu nome. E eles não pertencem à nossa comissão. Olha a lei.
O que o mestre dos mestres responde para os discípulos? Não fique inquieto com essa lei, não. Se eles estão curando em meu nome, eles são também do nosso grupo, mesmo que não nos conheçam. Então, nós precisamos aprender com isso. Jesus, o Senhor está curando no sábado, e a lei disse que é proibido curar no sábado. Olha Jesus trazendo flexibilidade para a nossa vida. Estou pegando você agora com o de chinela baiana, mas tudo bem. Não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem, para que a glória de Deus se manifeste. Por um acaso, se uma vaca sua lá da sua fazenda caindo na valeta no sábado, você vai esperar segunda-feira? Ela vai morrer. Vai lá e tira a vaca. Então, Jesus trouxe essa discussão, essa possibilidade da flexibilidade dos ortodoxos. E eu digo, casa espírita, nós temos que ficar atentos, porque está cheio de cidadão, está cheio de defensor da lei, com bom propósito, bons propósitos, mas a direção e a medida é que nós vamos tentar, como é que se diz? Ouvir mais os sinais de Deus e perceber mais a beleza da vida e a leveza da vida. Porque a vida é amor. O mundo é Lela. Lela é Deus divertindo-se. É o mito do hinduísmo. Um divertimento na totalidade. Brincar de viver. Uma arte da criança, nós já não somos mais, assim, né? Mas nós podemos estar iluminados, possuidores do espírito da criança. O que é essa vida? Estar diante das circunstâncias com alegria, com ânimo, com humor. E qual é a história maravilhosa do Boa Nova com um dos discípulos de Jesus, que dentre os 12 tinha aquele macanduso, aquele taciturno, aquele entristecido, aquele desanimado. Sou eu, né? E aí, esse discípulo, ele chega, vou dar o nome dele daqui a pouco, ele chega para Jesus e fala assim: olha Jesus, o negócio é o seguinte, eu adoro te escutar. Nós estamos aqui, não estamos? Vocês estão me ouvindo, mas não sou eu que estou falando, eu só estou passando, né? Aqui eu também estou me ouvindo. Eu adoro quando eu te escuto e vejo o Senhor falar do reino dos céus, dessa maravilha. Eu saio daqui pulando, igual uma gazela saltitante. Eu saio daqui leve, eu saio daqui, Nossa Senhora. Mas quando eu chego em casa, o Senhor não sabe. Eu tenho uma família que o Senhor não sabe. Ele falou para Jesus, gente. Não é desse jeito, é uma releitura do capítulo 8 de Boa Nova, bom ano, que é a história de Bartolomeu, que na verdade se chama Natanael Bar Ptolomeu. Bar significa filho. Então, Natanael, filho de Ptolomeu. Mas a gente conhece como Bartolomeu. Mas no Evangelho de João, quando Jesus começa a convocar os discípulos, o discípulo é chamado, quando ele é chamado, ainda é Natanael. E é uma história dele maravilhosa. Mas enfim. Natanael fala assim: ah, Jesus, você não sabe, eu tenho 2 irmãos e um pai que não entende nada do que eu falo. E quando eu chego, ele seguia Jesus, ele era pescador, o Natanael, ele devia chegar em casa assim, umas 2 da manhã, tinha que acordar às 4 para começar a pescaria. E os irmãos começaram a falar assim: ah, Natanael, ó, desse jeito não tá não. Você está acordando cansado, com sono, esse trem de você chegar essa hora não dá certo não. E o pai também, viu? Dando em cima dele, dando em cima dele. E outra coisa, Jesus, eu fiquei órfão, eu não tenho mãe. E por fim, Jesus, os meus negócios de pescaria tão péssimos. Aí, né, tem a história toda, Jesus fala assim: Natanael, Bartolomeu, presta atenção. Você acha que Deus me enviaria para eu falar de ânimo, de humor, para um reino de céus que ainda há de vir? Bartolomeu, Jesus me enviou para que nós aqui entendêssemos que o humor, o ânimo e a alegria é aqui e agora. Presta atenção, você é órfão? Jesus responderia assim: uai. Ele respondeu, né? Nós todos somos filhos de Deus. Nós não estamos órfãos. Seus irmãos não te compreendem.
seu pai não te compreende, seu esposo não te compreende, presta atenção, quem é que conheceu a boa nova? Sou eu, Jesus. Então, meu amigo, você tem a faca e o queijo na mão. Eles ainda não conhecem. Compreenda. E os negócios, se não está bem agora, observe o que está querendo te dizer. Valorize os valores do Espírito e veja o que pode ser feito com a questão humana. Jesus também não fala palavra, se não tem um significado. Tem, mas é o olhar que muda. Então, ver o mundo, exercício de educador com filho, um divertimento, uma alegria, um sabor. Os nossos filhos, muito engraçado ele, muito sapeca e assim, enfim, a gente fica tentando adjetivar. O problema de pai não é adjetivar filha, isso é um treino, não, vamos fazer um esforço, né? Ele era dissimulador demais, sabe como? A gente falava assim com ele, fulano, vai fazer pra casa, ai mãe, tô com uma dor no braço, não tô conseguindo segurar o lábio. Tá. Passava um segundo fazendo andar japonês. Sabe o que é andar japonês? Andar com o braço pra cima e o corpo fazendo assim, ó. Chama andar japonês. A gente olhava assim e falava, mas cadê aquele braço que não estava aguentando segurar o lápis? Agora está segurando o próprio peso do corpo. Então ele tinha assim umas artimanhas e assim, muito estripuliado, corria para todo quanto é lado, escapulia, fugia, gostava de cronometrar tempo. Esse menino não treinou tudo. Hoje, ele é bombeiro militar. Ele, gente, anda de andar japonês dentro do Rio para salvar uma vítima, se isso fosse possível. Ele é diligente, ele toca qualquer coisa para salvar. Ele pula, ele salva, ele não sei o quê, de tudo. Já manifestou na infância a natureza dele, o dom dele. Então, vamos mais ou menos assim, filho, ó, então tá, vamos ver. Vamos comungar com a escola. O ideal é que a escola pudesse ter uma comunhão com as nossas filosofias de vida. Escolher a escola, a gente, né, vai navegando por vários fatores. Vamos lá. De vocação. Exercício de ver a vocação, o talento daqueles filhos que nos foram confiados, daqueles evangelizantes que nos foram confiados. Por quê? Porque todos eles têm um eu sou. Eu sou, cada um aí, aquele que me enviou. Você olha assim para o filho e fala assim, mas quem sois tu? Cara de tatu. Quem sois tu? Gente, porque nós está tão engraçado que na creche onde nós trabalhamos, nós temos outros times, ela saiu, pediu para sair. Eu falei, mas fulano, cara de tatu, porque eu sou cara de pati, eu sei que entrou um negócio de cara de tatu que ela chamou para si como desrespeito, como bullying. Então, hoje, nós temos que estar atentos. Aí na mesma hora que eu falei, ó, presta atenção, isso é uma expressão minha familiar. Desculpe-me se eu fui indevida. Não estou te achando com cara de tatu, porque eu nem sei como é que é isso. Eu fui desse tatu. Mas a gente tem que ter um cuidado com o trato hoje das pessoas, porque a interpretação das pessoas não está ao nosso alcance. Às vezes a gente fala uma coisa e a interpretação, mas como diz, é por conta deles, não é por minha causa. Então todos os nossos filhos carregam o eu sou. Todos nós evangelizamos, todos os nossos alunos, e todos eles carregam um propósito. Nós, enquanto exercícios de uma educação para a síntese, em que não coloca como bom e mal, mal e bem, como certo e errado, a gente tem que enxergar a vocação. Está ali. Nós temos outro, falando assim, acho que tem uns 12 filhos, né? Nós temos 5, mas é um bom. Nós temos outro filho. Olha isso aqui, gente, vocês não vão acreditar nisso. Nós temos um filho que, com de 3 para 4 anos, a gente tinha muito pobrinho batendo na rua, né? É muito mesmo. Mãe tem pobrinho lá fora, mãe tem pobrinho lá fora. Aí a gente ia e tal. E esse foi. Quando ele chegou lá e falou assim, uai, por que você azarou e cega de um olho? 3 anos, 4 anos.
Aí a dona falou assim, a dona é muda. Uai, foi assim que Deus quis. A dona foi até uma muda, né, amor? Esse filho, ele era aquele picuinha de enxergar tudo que estava errado. Tudo. Luz acesa desnecessária, vaso sem dar descarga, toalha molhada, comida assim, tudo ele, mãe, pai, é assim não. Sabe aquela pessoa assim, como eu vou dizer, ela quer os direitos para todos e que todos cumpram. O que ele é hoje? Quem é que perguntou para mim que viu ele na televisão? Foi a Arlene. Ele é sindicalista, ele é defensor dos descalizados. Gente, ele é do sindicato dos professores da rede pública e ele dá cara, dá peito, a cara. Ele se lança, leva cacetetada, já foi preso, já levou borrachada na orelha e tudo que vocês imaginarem. Porque ele, a natureza dele desde pequenininho, a vocação. Olha, gente, isso é muito lindo, Gustavo. Você pegar um filho chato, com uma telinha, na nossa casa, todos já saíram, né, gente? Todo mundo que mora em casa. Mas nós temos uma regra áurea, que a gente sempre reúne. E a regra áurea, Sidney, é não cutuque, não pise na vulnerabilidade, na zona nevrálgica, como nos diz Emmanuel, do outro. Se ele age assim, ele está certo, ele está na vocação dele. É maravilhoso isso. A gente tem que perceber isso desde pequeno. São os alunos, os evangelizantes, apesar que uma vez por semana, o professor de evangelização tem que ser santa, ou santo, para poder pegar uma singularidade, um talento, porque é 50 minutos, 1 hora por semana. Mas mesmo assim, dependendo da sensibilidade do evangelizador, ou, né, enfim, da reunião de pais, a gente consegue capturar. Mas pais e professoras, que tenta borbulhando, né? Ok, vocação. E a nossa, né, gente? A nossa. Então aqui, a história que o exemplo, voltando na inclusividade, cada apóstolo veio para uma missão. Cada apóstolo veio com um propósito. E eu pergunto para quem é leitor do Antigo Testamento, quem é leitor de Isaías, qual foi o propósito de Judas? Isaías. Antes, para quem nunca leu, Isaías é chamado de o maior dos profetas, porque ele descreve a trajetória todinha de Jesus, antes de Jesus vir. Então eu pergunto, qual foi o propósito do Espírito ao aceitar o papel de Judas? Percebem? Que o Espírito não é Judas. Judas foi um papel que ele assumiu para desempenhar um propósito de Deus. Qual foi o papel de Judas? Nós denominamos como traição. Mas à medida que a gente vai estudando, Judas entregou Jesus para os maiorais, porque Judas já estava pensando assim, ele já avisou que ele é o tal, ele já disse que ele veio para instalar o reino, mas está demorando demais. Olha os filhos apressados, olha os filhos apressados. Então eu vou entregar, porque se eu entregar, ele não vai se ver em outra alternativa, senão manifestar o seu raio poderoso. O seu raio poderoso. Só que isso não aconteceu. Ele entregou Jesus e quando, na Santa Ceia, na última ceia, que Jesus veio, que Judas veio até ele, né, com um naco de pão, Jesus fala assim para... Não. Lá na hora mesmo, lá no dia santo. O que viestes fazer, faze-o logo. Olha, gente, um pai falar isso para filho, eu vou te confessar. O que viestes fazer, faze-o logo. É a consciência do pai, do educador, de sair da angústia do certo e do errado e permitir que ele experiencie, mesmo que depois ele se arrependa. Porque no livro Até o Final dos Tempos tem o encontro de Jesus com Judas, que é fenomenal. Que Judas está lá cabunhado, assim, meio, né, arrependido do que fez, o ego, a culpa. E Jesus fala, Judas, acabou, vamos,
trabalho prossegue. Olha que maravilha. Então, vocação. De abertura do conhecido para o desconhecido de Deus. Abraão, que antes se chamava Abrão, olha o que Deus apareceu para ele e falou assim: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa e vá ao encontro da terra que eu vou te mostrar. Não mostrou não, que eu vou te mostrar. Olha a abertura do conhecido: pai, família, casa, cidade. Tem filho que fala assim: eu vou lá para a Austrália, vou fazer intercâmbio, né? Tem muitos filhos que estão saindo, e a gente gera angústia de permitir ou não permitir, se isso fosse possível, mas às vezes ainda é uma questão financeira, mas faz de conta, né? Cada um aí nas suas implicações. Exercício do educador é de abertura, porque quem cuida, quem é responsável por, é Deus, é o planejamento reencarnatório dele, porque a vocação dele vai saber que o propósito dele não é aqui no Brasil, é lá. Agora, se ele for como um filho pródigo, me dá aqui, me dá meu dinheiro, e vai meter na cabeça, até comer bola de porco e querer voltar, ok, a gente faz festa. Beijo, túnica, anel, mata carneiro, mata cabrito, mata todo mundo, faz aquela festança. Ele voltou. Mas ele voltou porque ele quis. Não foi o pai que foi atrás dele, não mandou ninguém atrás dele. Já percebe? Que às vezes a gente quer mandar alguém para ver o que está acontecendo lá na festa. Fulano, tá contente, tá tudo bem por aí? Tá bebendo? Não, graças a Deus. Quem vai trazer de volta? Não sei o quê, né? Nossa Senhora. É uma angústia. Deita a cabeça e dorme. Deus cuida. Nosso filho, ele tem uma coisa de coletivo, só Deus sabe. O negócio dele é louco. Ele estava em Goiás, Brasília, ia para São Paulo. E aí falou com a gente que ia viajar de noite. Aí Ricardo falou assim: filho, presta atenção, você dorme na estrada, você vê o que vai ser. Não, pai, pode ficar tranquilo, meus amigos vão conversar comigo na viagem, né? Cadê o Sidney? Por isso que eu não vejo dele. No Ninho, cara, guerreiro, no Ninho já foram 177 mil quilômetros rodados. Aquela beleza, aquela carcaça bonita, andando, daquele jeito. Ele não quer trocar nem por nada nesse mundo. Um Ninho de 177 mil quilômetros rodados, uma calça jeans esfarrapada, é isso que ele é. Maravilhoso. Mora numa casa que, pra mãe, cadê as mães? Foi morar sozinho em uma república assim, dividindo, né? Mas quando eu fui lá, gente, eu tive um troço! Com todo respeito, viu, gente? Mas aquele barracãozinho lá no fundo daquele lote que tinha mais de outras 8 casas, escura, um banheiro que o chuveiro cai em cima do vaso, e aquele ali só foi me corroendo. Eu falei: Ricardo, onde é que aí nós pensamos, sabe onde é que ele está? Feliz. É onde ele quer estar. Por que a gente gera angústia? Tem hora que eu chorava, eu não tô chorando muito não, eu choro pouco. Eu choro pouco, porque eu tô aprendendo. Vai pra isso é melhor que a gente é uma bobona, uma retardada, de achar que quem tá sofrendo, de achar que isso, de achar que aquilo. Mãe é um trem. Não, olha só, do conhecido para o desconhecido de Deus. Mas é viagem. A viagem. A gente entrou no mundo do desconhecido. 2 horas da manhã, o celular toca. A gente tá dormindo, né? O Ricardo atendeu, né? Cadê assim, meu amigo? Se eu levantar pra ir ao banheiro aí. Tá precisando de alguma coisa, querido? Isso aqui é um sonho, gente. Isso aqui meu marido é uma coisa. Tá querendo me deixar fazer xixi? Você continua dormindo, mas não adianta. Às vezes eu levanto ele. Você quer um copo d'água? Eu me sinto assim, a rainha. Então o telefone toca, ele atende. Ô pai, mãe. Aí colocou viva a voz, né? Eu dormi no volante e bati com o bumbum já batido. E enfiei com o debaixo de uma carreta não sei aonde, que lugar é aquele? Na Via Dutra? Na Via Dutra, quase matei os teus amigos. Gente, quando ele falou isso, a dor dele estava assim na flor da pele. Em São Paulo. Longe.
A gente acha que o filho está longe, o filho não está longe não, o filho está debaixo do teto de Deus. Ricardo disse que naquela hora ele sabe o que é mediunidade, efeitos físicos. Ele que incorporou o pai do filho pródigo. E aí, filho, como é que tá a situação aí? Não, pai, ninguém machucou grave, não. O carro foi capaz de dar PT, mas não deu, porque o carro é bom mesmo. Mas aqui, pai, a situação é essa. Todo mundo, pai, aqui é duro, não tem dinheiro pra nada, tá? Nada, não dá pra assim, não tem jeito de dividir as despesas. Não, pai, todo mundo aqui é liso. Eu sou menos liso porque ele abriu mão da herança. Mas enfim, aí nós fizemos as providências de telefone, sem rechaçar, sem condenar, sem falar assim, eu te falei, miserável, você dorme no volante, olha o que deu. Gente, pai nenhum evita circunstância de filho, nenhum. Não adianta. Vamos dormir. Virou para um lado, virou para o outro. E a noite inteira em paz. No dia seguinte, lá que horas, 2 da tarde, ele chega com o carro guinchado, né? Porque não, as providências foram tomadas. Aí passa. Olha só, atenção em água do Chico do Ricardo. Porque ele é bramaço. Assim, numa redenção do amor. Passados 8 meses. O negócio ficou na quietinho, né? Passados 8 meses no nosso encontro do Maná. Assim, pai, você foi incrível comigo. Você tinha tudo para acabar comigo, para me arrebentar, para falar, eu não te falei, miserável. E agora você ainda gastou meu dinheiro, porque a gente teve que, né, fazer esse procedimento todo, tal. Você foi incrível. Foi a maior lição do espiritismo, porque ele não é assim, aquele espírita, frequentador, não. Ele tem, eu falo assim, Daniel, Jesus não é o seu coração. Ele fala, bora, lá no fundinho, bem lá no fundinho. Eu falei, graças a Deus. Mas é esse filho que também a gente acha que tem que estar dentro da casa espírita. Ser espírita, gente, dia virá que meu pai será adorado, nem no Monte Gerazim, nem no Templo de Jerusalém. Dia virá que meu pai será adorado em espírito em verdade. Eu tenho que estar na casa espírita de evangelização, dando uma evangelização, fazendo campanha do Quinto. Não! Se ele é íntegro, o que eu fiz aqui? Ao próximo aí. Se ele é íntegro com Deus, está na graça, está na glória. E ele chega em casa, um desse tamanho, ele é meio Bin Laden, sabe? Tem uma barbuchão assim. Bin Laden não, aquele pessoal que é barbuchão, tem cabelão assim. Ele chega enorme. E recosta ali no ombro do Ricardo, é igual um gatinho, né, amor? E foi uma conquista, porque o bicho danado de vocação na infância, viu, Gustavo? De intuição, a inteligência do todo. A gente às vezes quer uma coisa, a gente quer a parte, mas a gente tem que perceber o todo. Miriam, a paralítica, no livro Dias Venturosos, Amélia Rodrigues, gente, tem 8 livros fenomenais, sensacionais, para que a gente possa ler as histórias. Miriam, a paralítica, foi procurar Jesus e, chegando lá, o que Jesus fala para ela? Gente, Deus fala, o que Jesus pergunta para ela? Ela chegou lá paralítica, não sei se tinha muleta ou cadeira, não sei. O que Jesus pergunta para ela? O que tu queres? Pra você ver, gente. Dá até vontade de falar assim, né? Se eu sou cego, não quero nada. É óbvio, né? Por isso que muitas vezes a gente acha que coisa de filho, de professor, de aluno é óbvia. Mas não é. Porque às vezes eles manifestam uma coisa e é outra completamente diferente. Aí Jesus pergunta assim, o que tu queres? Ela falou, Senhor, que eu ande. Tem um diálogozinho maravilhoso. Nossa Senhora, até dói o coração. E Jesus termina a história falando assim, anda, atenção gente, ó, todo mundo, se está voando, volta aqui agora. Andar não é a melhor coisa que te pareça, dar-te-ei algo melhor. Ela foi possuída, gente, pelo mistério da fé, pelo mistério da graça. Ela não retocou, ela não questionou, ela não falou nada. Ela simplesmente foi envolvida, ela foi preenchida, ela acabou de ser o arquétipo de uma justiça. Ela acabou de conceber na sua virgindade o Evangelho de Jesus. Então, para muitos filhos e para muitos de nós, andar não é a melhor coisa que nos pareça. Jesus nos dá algo muito maior, mas para enxergar esse algo muito maior, tem que ter inteligência. A inteligência do todo, a intuição. Pais, atenção, nós somos pais, ok. A gente viveu mais nessa vida do que os filhos, ok. Mas no exercício de pai, de educador,
para a síntese, nós temos que ser possuídos da pobreza de espírito. Não possuir razão, não possuir nada e entender a razão de Deus. Então, muitos filhos, a gente perde a nossa autoridade porque a gente impõe algo cuja razão nossa, razão humana, dita como certo. Ela determina. Então, vamos abaixar a bola. Nós somos pais, mas vamos abaixar a bola, não no sentido de deixar o barco, se bem que se deixar o barco correr sozinho para saber que quem está ali conduzindo as ondas é Deus. A gente tem medo, a gente tem angústia de ter abandonado, angústia de ter largado a missão de paz, angústia do filho ir para o caminho equivocado. E se eu tivesse falado? Se você tivesse falado ou não falado, é a mesma coisa. O Espírito traz a sua vocação, ele traz a sua necessidade, as circunstâncias chegam até ele. Alivia essa dor aqui, ó. Nós somos pais de filhos pródigos. É claro, de 0 a 7 anos, ali, ó, né? Proximidade. Entrou de 7 a 14, aquela proximidade começa a distanciar, que na psicologia já mostra, o filho começa a se socializar. Nosso netinho de 7 anos, ele tem o cabeção. Quando nasceu, achou que ele tinha hidrocefalia, mas ele tem um cabeção. E ele carrega nele esse reconhecimento. Sabe por quê? Por conta dos colegas. Ele sabe que ele tem cabeça grande, mas ele não imaginou que cabeça grande fosse motivo de bullying, é o cabeção, ano pequeno, confusão toda. Aí, no primeiro dia do segundo ano, ele chegou em casa e a Mariana falou assim: filho, como é que foi esse primeiro dia? Não, mas foi ótimo. 3 pontinhos. Ninguém suou da minha cabeça. Você vê um espírito de 7 anos. O que minha filha respondeu para ele? Vou te dizer uma coisa: você tem 2 caminhos. Ou você aceita que você tem cabeção, narigão, pequenininha, né? Cada um de nós vai se enquadrando. Você é gago, se você é isso, se você é... Ou você aceita e convive com isso e mostra o seu talento para o mundo. Tá me chamando? O que foi? É para jogar bola? O que é? Ou você se afirma como é, ou então, a Mariana falou para ele, 7 anos. Ou então, João, você vai carregar um sofrimento pro resto da sua vida. E eu vou te dizer, não sou eu que vou colocar isso dentro de você. A escolha é sua, meu filho. É você que tem que ser possuído. Você vê, a minha filha tem 1,48 m. Para ela poder fazer medicina lá, para fazer cirurgia, ela tinha que colocar banquinho para poder abrir a barriga, de tão pequenininha que ela é, 1,48 m. E a melhor amiga dela ela batia no umbigo. Então, as duas do Santo Agostinho, eu não estou te vendo do Santo Agostinho, as duas do Santo Agostinho, uma desse tamanho. E ela lidou com esse tipo de fubá dessa estatura dela, por quê? A hereditariedade, pensamento e vida, hereditariedade psíquica, hereditariedade genética. Nosso corpo é talhado para as nossas necessidades. Vamos, carregar isso e deixar um pouquinho para entender a razão de Deus. Ô, meu filho, mas quem é que falou isso de você? Vamos lá agora conversar com o pai dele. Como assim vai lá agora conversar com o pai dele? Vai continuar falando da cabeção mesmo e você vai aprender a lidar com isso. Porque toma aqui, seu tio, sua avó, sua mãe, etc, etc. De paciência. Saber esperar o momento do encontro. Nós não conseguimos antecipar encontro nenhum. A mulher samaritana, no poço de Jacó, Jesus foi ao encontro dela. Jesus ia para Galileia, saía da Judéia para ir para Galileia. Ele tinha um caminho fresco do Rio Jordão, com o rio, com as árvores. Jesus escolheu, escolheu nada. Jesus já sabia, porque Jesus conhece todas as suas ovelhas, passar pela Samaria, porque lá ele iria ter um encontro com a mulher samaritana, a mulher do poço. E é uma história também, não vou contar, hein? Essas histórias do Evangelho, elas são arquétipos, por isso que elas são tão fenomenais. Elas conversam com as nossas angústias, com os nossos sentimentos, para melhorarmos, para ficarmos livres. E aí, então, a mulher samaritana já estava no 5º marido, e esse 5º marido nós podemos transladar para qualquer situação de nossas vidas. Ela estava buscando a paz, buscando a tranquilidade, buscando um bem-estar, mas ela ainda não era possuída pela verdadeira água viva. E
que foi no poço de Jacó, com Jesus, que ela então percebe. E Jesus fala assim para ela: mulher, já estás com o 5º marido e ainda não te encontraste. E aí prossegue o discurso e a mulher fala assim: bem vejo que tu és um Messias. Falaste coisas de minha vida que ninguém, que ele não saberia. Porque Jesus conhece todos nós, né? Todas as suas ovelhas. E aí ela se renova, ela se encontra com a verdadeira água viva, sem apressar o encontro. Quantos filhos, ou até a gente, às vezes a gente quer evoluir. Eu quero felicidade, eu quero ser uma médica ostensiva. A gente quer apressar, né? A gente achando que algo sempre melhor. Não apressemos o encontro, ele chega até nós. Quando nós temos sede e fome, quando nós nos sentimos desidratados da verdadeira água viva, quando, água pura, né? Quando a gente se sente desidratado, a gente cai na indigência e vai ao poço de Jacó pela enésima vez. Mas no determinado momento, o encontro acontece. Então tenhamos paciência com nossos filhos. Aguarde, o encontro vai acontecer. Jesus vai naquele cantinho, escondido. Deixa Jesus lá naquele cantinho. Tá bonitinho demais. Não apressemos. Na verdade, ele já encontrou, às vezes até mais do que a gente vai na casa espírita tantas vezes e ainda com um ego enorme, gigante. Humildade. Assumir o exato tamanho no preciso momento. Olha, gente. A gente assumiu humildade diante de situações familiares. Parem comigo e prestem atenção. Quando Jesus foi preso e foi levado a Pilatos, a Herodes e a Pilatos, no final lá da conversa, pergunta para Jesus assim: o que diz a teu respeito? É isso mesmo? É verdade? Uma pergunta, né? O que Jesus fez? Ficou calado. Silenciou. Olha, um exemplo. Jesus é Jesus? Mas eu também sou eu. A Beth é a Beth. Todos nós podemos assumir aqui agora o exato tamanho no preciso momento. O filho fala alguma coisa, espera, conjectura, cunhado do Chico, é mesmo, eu não sei, ou eu não sabia, ou eu nunca tinha pensado por esse lado, vamos conversar juntos. Essa angústia ela vai saindo assim, né? Reduzindo, né? Porque a gente aprende a assumir o nosso exato tamanho no preciso momento. Outros momentos eu já me posiciono com mais firmeza. E por fim, gente, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Todas as outras perguntas do Livro dos Espíritos, todas são desdobramentos e explicações da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos ficar só com essa pergunta, assim, metaforicamente falando. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um exercício nosso de ver Deus em tudo. Eis-me aqui, Senhor. E quando a gente vê Deus em tudo, né, Sidney? Nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Que faça a tua vontade e não a minha, porque a minha ainda é de olhar humano. Mas quando nós aprendermos o olhar espiritual, nós veremos Deus em todos os fenômenos que chegam, né, à nossa vida. Porque aí sim, nosso coração vai estar puro, nossa mente vai estar limpa. A oração que o nosso companheiro fez ali no início, eu achei o máximo, que ele falou assim, deixa eu tô rindo porque ele pregou. Vamos esvaziar a nossa mente. Eu falei: nossa Senhora, vai levar um ano para esvaziar a nossa mente. Eu vou ficar calado aqui. Porque a nossa mente, gente, ela é a mente. Ela inventa, ela interpreta, ela julga, ela condena, gera angústia. É a mente, né? E a gente diria, é o coração. Então, como você chama o companheiro? Diogo. Então, Diogo, vamos esvaziar a nossa mente. Ainda mais eu que trabalho com yoga, gente do céu, o pé do yoga é aquietar as ondas minerais. Você está vendo? Medita, faz asana, pranayama, vai dar tanta coisa, né? Para quê? Para que o nosso coração e a nossa mente seja puro. E aí a gente consegue
ver Deus em tudo. Então, nós encerramos essa segunda parte. E aí, a direção dele, qual vai ser o seguinte. Muito obrigada. Até a próxima.